Fala pessoal, está começando mais um episódio do Pergunta Ai Podcast. Meu nome é Marcos Vinícius, eu tenho 14 anos e estudo na Escola Básica Municipal do Anselmo Pietrula. E hoje nós vamos falar sobre influencers, inspiração ou pressão. E hoje aqui estou com uma convidada muito especial. Olá, Marcos. Olá, Oi. pessoal. Um prazer, uma honra estar aqui com vocês hoje. Eu sou Stephanie Weiler, sou empresária aqui na região, na área de comunicação e vendas e marketing. E para mim vai ser muito bom contribuir um pouco com vocês nesse assunto que é muito relevante e bem importante a gente dialogar com a nova geração a respeito da questão da influência, né? De influencer, da profissão e o que realmente é isso tudo, né? Sim, é muito importante a gente falar sobre esse assunto. E o que você acha sobre esse assunto? Você acha que é importante a gente falar sobre esse assunto na geração de agora? Com certeza. Eu tenho 33 anos, né? Então, eu ainda vim de uma geração, da última geração offline, que teve a adolescência offline. Você tem 14 anos, você já vive hoje imerso em consumo de conteúdo, em produção de conteúdo e, consequentemente, em inspiração. Por quê? Porque através das redes sociais a gente vê muita coisa. Sim, a gente vê bastante coisa. A gente vê muitas pessoas e parece que a vida de todo mundo é linda, parece que todo mundo é inteligente e cheiroso, né? E às vezes só a gente é meio esquisito. E todo esse ambiente da influência que não se resume, Marcos, só à profissão influencer. Porque todos nós influenciamos as pessoas de alguma maneira. Você influencia o seu ciclo. Eu influencio o meu ciclo. Com certeza. Só que as redes sociais, elas vieram potencializar e pulverizar esse potencial de influência. Então, antes eu que influenciava só o meu grupo ali. Hoje, por exemplo, eu tenho 12 mil seguidores no meu Instagram. Vamos falar de rede social, né? Então, ali de 12 mil pessoas, eu tenho uma audiência de 2 mil pessoas por dia, mais ou menos, nos meus stories. É muita gente. É muita. Então, tu imagina a responsabilidade e quão a sério nós deveríamos levar aquilo que a gente fala, aquilo que a gente compartilha, né? Então, é muito importante, sim, a gente conversar sobre isso, para que essa nova geração, ela entenda que foi lhe dado um microfone para o mundo, mas a gente precisa usar isso com moderação. Mas como que a gente pode identificar que um influencer transmite conteúdos positíveis e responsáveis hoje em dia? Essa pergunta é ótima. Essa pergunta é muito boa. Uma coisa que eu acho essencial, primeiro, é que a gente tenha um limite de consumo de conteúdo de tela. Não, sim, com Né? certeza. Eu acho que esse é o primeiro passo. Com certeza, porque hoje em dia a gente vê muitos influencers que, além de fazer vídeos que não devem, ainda estão falando coisas que também não agregam muito o público. Exato. Então, tudo aquilo que a gente vai consumir muito, até aquilo que é bom, né? Até um conteúdo bom, se você todo excesso ele é perigoso. Então, até bons conteúdos, se você está deixando de socializar com as pessoas no mundo real, de praticar um esporte, de ter um momento de descanso, para ficar, às vezes, 6, 7, né? O Brasil hoje é um dos líderes de horas em tela do mundo. Eu não lembro qual posição do ranking, se é a segunda ou a terceira do mundo que mais fica online. Então, até bons conteúdos a gente não se torna saudável, né? Sim. Mas quando você me perguntar como identificar se um influencer tá produzindo, tá tendo uma boa influência ou não, uma das primeiras coisas que a gente deve fazer, Marcos, é nos perguntar como que a gente se sente depois de consumir aquele conteúdo. Ah, sim. Como Tá. se a gente assistindo aquele conteúdo, no caso. E até depois, porque às vezes você vai assistir na hora, mas o cérebro humano, ele vai guardando as coisas, ele vai absorvendo as coisas, nem sempre tudo é imediato. Às vezes você vai levar um bom tempo para que aquele conteúdo que você assistiu, ele de fato tenha consequências na tua atitude e até nas tuas emoções. Então as coisas elas são construídas, né? A gente fala da neuroplasticidade do cérebro, né? Vocês agora nessa idade estão no auge disso, né? Desde a infância, da possibilidade de aprender coisas novas, então aprender um idioma novo, aprender, enfim, diversas coisas diferentes. O cérebro está muito aberto, né? Só que isso não é imediato.
Não é assistindo um vídeo de um influencer falando uma besteira que aquilo vai te trazer um prejuízo, mas isso a longo prazo, assistindo várias vezes. E aí você observando, poxa, eu não me senti com vontade de fazer algo que vai ser bom pra mim, para as pessoas. Eu me senti confuso, muito confuso. Não, eu me senti, a minha autoestima ela foi afetada com esse conteúdo, com esse influencer. Eu, ao invés de sentir desejo de estudar mais, de aprender mais, eu senti desejo de largar tudo. Ou agora eu acho que existem respostas fáceis para perguntas complexas, porque não existe, né? Na vida, a gente sempre vai ter que encarar as coisas de acordo com como elas são. Então, tem muitas coisas que a gente vai ter que esperar o tempo passar, vai passar por um processo complexo, crescer, faz parte desse processo, né? Que quando a gente tá aí com seus 14 anos, acha que quando fizer 18 anos tudo vai se resolver e já não é bem assim. E aí, às vezes, a gente acompanha pessoas que fazem dos recortes da vida dela uma ilusão. E aí nós começamos a achar que as coisas são mais fáceis do que parece, e isso é ruim, porque tu sabia, Marcos, que até pra gente sentir prazer, até pro nosso cérebro ele se deleitar, ele sentir prazer nas coisas, ele precisa passar pelo sofrimento. O sofrimento, ele não é um inimigo. Claro que o sofrimento demais, situações terríveis são ruins, sim. Mas aí a gente lembra daquele filme, tu assistiu Divertidamente? Com certeza, já. Assisti, né? Já assisti várias vezes. E o número 1, qual que é a ideia ali do número 1? A alegria queria sabotar e eliminar a tristeza. Lembra? Porque ela achava que a Riley nunca deveria se sentir triste. A Riley é tão maravilhosa, a Riley ela precisa sempre ser feliz, ela tem que se sentir feliz. Então a alegria estava ali fazendo de tudo para a tristeza nunca mais encostar nas emoções dela. Aí, no desenrolar do filme, o que a gente aprende? A tristeza importa. A tristeza é uma emoção importante para nós sentirmos. O tédio, ele é importante. E o que acontece? Às vezes, no consumo da rede social, às vezes, espelhando a nossa vida na vida de outras pessoas que a gente não conhece o bastidor, a gente começa a comparar e achar o quê? Ah, a minha vida não é legal. A minha vida não é boa. Boa é a vida do fulano que só joga videogame ou que, enfim, tem um iPhone. E eu tô trazendo comparações muito superficiais de coisas, mas tudo isso a longo prazo nos pega. E aí você começa a ficar desinteressado da sua própria vida. Isso é um sinal de alerta. Entende? Então, sempre quando você for consumir o conteúdo de alguém, você pensa assim, tá, peraí. Eu sigo essa pessoa há algum tempo. Eu me sinto mais motivado, eu me sinto mais capacitado para amar as pessoas ao meu redor, para ajudar quem precisa, para me ajudar, às vezes, a mudar um hábito ruim, ou eu só tô aqui me comparando com a vida de alguém e não tô aprendendo nada de interessante. Claro que vão ter momentos que a gente tá no lazer, né? Tem momentos que a gente só quer relaxar, mas até num filme como Divertidamente, que é um momento de lazer e que é muito legal, a gente tira uma lição, não tira? Com Poxa, certeza. a tristeza, ela importa. Então, assim, não adianta a gente querer eliminar a tristeza da nossa vida, porque ela vai fazer parte da construção de quem nós somos. Ela também é importante, apesar de que a gente quer ser feliz, né? Eu não quero ser triste, né? Mas ser triste e passar por momentos de tristeza e abraçar, às vezes, algumas emoções, são coisas diferentes, né? Com certeza. E como que esses influencers impactam a autoestima dos adolescentes também? Hoje, dentro do marketing, que é a minha área de atuação principal, a gente observa que devido a essa exposição de tela a longo prazo dos adolescentes, então os adolescentes estão ali sendo meio que discipulados por essas pessoas, podemos dizer, meio que mentorados, né? Estão ali recebendo aquela informação e criando o seu conceito de vida a partir daquilo que está vendo. E aí isso impacta principalmente na autoestima. Ah, sim, com certeza isso. Porque tem alguns adolescentes hoje em dia que acham que podem ver o que eles quiserem, sendo que, na verdade, aquilo pode estar afetando o futuro deles. Isso, por quê? Porque você vai ver, tá... quando eu era adolescente, quando eu tinha sua idade, era muito diferente. Tu imagina, não tinha
essa questão de influencers, porque os meus influencers eram os atores da novela. Ah, sim. Então, o único canal que eu tinha era revista. Olha que maluquice. Cheguei a pegar o começo do Orkut, mas era uma vibe muito diferente daquilo que a gente tem hoje, né? O Orkut ali, ele era muito mais tranquilo, assim. Você tinha as comunidades, você participava, se conectava com as pessoas, mas ele não tinha um feed de notícia, então ele não tinha essa dopamina 24 horas por dia de consumo de conteúdo e olhando. Então, eu era muito satisfeita com a minha imagem. Não tinha ninguém ali me dizendo dia e noite que eu não era bonita. Mas aí, não é que as pessoas falam assim, você é feio, mas as pessoas começam a criar padrões. O que é bonito? O que é aceitável? O que é aesthetic, né? Essa palavra, viu? O que é aesthetic? A gente não tinha essa preocupação. A gente não arrumava as coisas na hora de tirar foto. Por quê? Porque nós estávamos com a mente muito mais livre para acolher quem nós éramos. Então, hoje eu vejo o quê? Na tendência de quando a gente quer lançar um produto, quer vender, a gente já sabe que para fazer um determinado público aderir a esse produto, a gente vai precisar conversar com esse público. Quando o produto é bom, quando o produto ele é genuíno, isso é legal, porque o mercado é isso, né? Cria-se problemas, cria-se soluções. Existem problemas e cria-se soluções para esses problemas. Mas hoje eu vejo que, por exemplo, vamos falar das bets. Um assunto delicado. Né? O que esses influencers eles vendem muitas vezes? Uma proposta de vida fácil. Uma proposta de enriquecimento fácil. Enriquecimento jogando. Quem que não quer enriquecer jogando um joguinho de celular, né? Eu tenho que trabalhar bastante para ter dinheiro no final do mês. Essa é a realidade. E aí, ilude, traz ilusão, né? Então, a autoestima, o norte do que esses adolescentes vão querer ser quando crescer. Hoje, sabia que os adolescentes, as crianças, o que elas mais respondem quando alguém pergunta o que você quer ser quando crescer é youtuber. A maioria quer ser youtuber. Quer ser youtuber. Então, tu imagina como mudou de uma geração para outra o comportamento, o consumo, as ideias, e quanto isso precisa ser reavaliado, porque a gente precisa de todas as profissões, né? A gente precisa dos professores. Antes era o que? Eu quero ser professora, eu quero ser bombeira, eu quero ser policial. Hoje em dia é o quê? Quero ser youtuber, vou ser influencer, vou gravar vídeo pra internet. Exatamente. Então, não que não seja uma profissão genuína e válida. Quem ocupa isso da forma correta, né, tem um lugar de influência, né? Só que tem que ter sabedoria, porque influenciar é você, de uma certa forma, exercer um lugar de controle sobre a opinião. Né? Então, muito se tinha antes a TV como essa controladora da opinião. Então, o que parecia na novela, isso aí é tão distante para ti, né? Para nós que somos millennial, a gente já está mais adequado a isso, mas para vocês é tão diferente. Mas antes, o que estava na novela? Era a roupa que todo mundo queria usar. Era o acessório. Eu lembro que quando teve a novela O Clone, você já ouviu falar dessa novela? Acho que já ouvi falar. Então, eu era criança quando passou. E aí elas usavam aqueles acessórios árabes, assim, uma pulseira presa ao dedo. Aquilo estourou, né? Influência. Então, a influência, ela sempre aconteceu, ela sempre vai acontecer, né? De qualquer forma. Só que hoje, nós temos um consumo muito mais desenfreado e muito mais nocivo, né? Então, a gente vê o aumento significativo da taxa de depressão e ansiedade em adolescentes. Não, isso não é coincidência. A gente percebe cada vez mais problemáticas como esses jogos e diversos tipos de jogos que incitam a comportamentos violentos, porque tudo é influência. Então, engana-se quem acha que, não, eu não sou influenciável. Todos nós, de alguma forma, somos influenciados. Porque até mesmo uma mentira contada várias vezes parece uma verdade. Isso é um dos princípios do marketing. Marketing é repetição. Então, tu imagina, o mercado ele percebeu que existe um monte de gente ociosa que não consegue nem mais olhar para a sinaleira, que já tem que olhar o celular nos poucos segundos da sinaleira. E ele percebeu que existe um monte de empresas querendo aparecer para encontrar esse público. Então, como consumidores, a gente precisa ter mais consciência. Hoje, eu já luto com isso
de o consumo, porque como eu trabalho com isso, eu tô sempre cronicamente online, a gente chama, mas muito mais vocês, né, que estão desde cedo, desde 14 anos, é muito jovem ainda, está ali consumindo todo e qualquer tipo de conteúdo, sendo influenciado por todo e qualquer tipo de pessoa. Isso a gente precisa tomar muito cuidado. A gente precisa se levantar como influências, não é abandonar a internet, porque tem pessoas muito boas na internet, influenciando de forma muito positiva, tem pessoas muito ruins na internet, influenciando de forma negativa. A gente não pode deixar, né, não, a gente não pode ser o silêncio dos bons. Nós temos que estar ali de alguma maneira, como Martin Luther King fala, que o problema não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Mas quanto consumidores, a gente precisa cuidar. A gente precisa avaliar. A gente precisa sempre, no final do dia, pensar quanto tempo eu gastei aqui. Porque eu não sei se tu sabe, mas a gente tem só 24 horas no dia. E tudo que a gente inclui no nosso dia, a gente tira algo. Então, a partir da hora que eu coloquei 4 horas de consumo de internet no meu dia, são 4 horas que eu vou deixar de dedicar para outra coisa. O que são essas outras coisas? É estudar? É ficar com a minha família? É sair? Fazer uma atividade física, uma coisa que eu gosto? 4 horas é muito tempo? 1 hora é muito tempo, mais no celular não parece, né? Não sei se tu já te pegou aí, assim, desenfreada, olhando, rolando no scroll ali, e sem interrupção. Acho que só lá em casa que acontece essas coisas, né? Acontece, pior que acontece, tá? Não vou mentir, não. Acontece às vezes sim. De eu tá fazendo uma coisa, tipo assim, eu vou fazer uma coisa, aí daqui a pouco eu só pego o celular pra ver uma coisa, e daí eu fico ali rolando e perco a noção do que eu tava fazendo. Exato, porque esses dispositivos, eles foram planejados para isso. Para nos envolverem de tal maneira que a gente perca até a consciência. Olha como é sério isso. Olha como é sério. Eu tenho o hábito de 1 semana no mês, eu excluo o Instagram, que é a rede que eu mais consumo, né? E eu deixo essa dica. Aqui você mais consumir, se é TikTok, se é Instagram, enfim. Eu excluo para eu ficar 1 semana sem consumir. Aí, o que eu preciso usar para trabalhar, eu uso no computador. Porque daí no computador é outra experiência, é diferente, né? E eu vou te falar, sempre que eu faço isso, eu pego o celular inúmeras vezes e vou automaticamente abrir o Instagram e ele não tá ali. Eu vou no reflexo. E só porque ele não tá ali que eu não abro. Porque se botar uma câmera filmando a gente, o tanto que a gente olha, o tanto que a gente checa. Sabe que tem um dado que eu trouxe do RD Summit ano passado, que é um evento, um dos maiores eventos de marketing e vendas da América Latina, que a tendência para os próximos anos é as pessoas consumirem menos conteúdos. Olha que interessante. 2025 foi o primeiro... Não, 2024. Foi o primeiro ano, desde 2019, que a curva de consumo online abaixou. Então, desde então, as pessoas estavam só aumentando o seu nível de consumo. A partir de 2024, começou a baixar. Por quê? Porque a gente já está vendo levantar essas discussões de consumo de tela, o impacto disso na saúde mental de adultos e adolescentes e crianças. Todos nós estamos sendo impactados por isso, né? E uma das tendências para os próximos anos é que as pessoas elas comecem a serem mais cuidadosas no que elas vão consumir e consumam mais em comunidade. Então, por exemplo, em vez de eu seguir todos os influencers da área tal, eu vou escolher um que eu mais me identifico e eu vou consumir daquela fonte ali. Eu acredito que vai ser uma boa fase de teste, né? Pra gente ver se isso vai dar uma aliviada na mente das pessoas, como que vai ser o comportamento das pessoas, mas tudo isso é muito novo. A gente é inédito, né, no mundo, o que a gente tem vivido hoje. Com o marketing de influência, os influencers, toda essa exposição à informação, a conteúdo, isso tudo é muito novo. Agora, o que a gente já sabe tem muitos problemas que decorrem disso. As pessoas estão lendo cada vez menos. Você gosta de ler? Amo. Livros? Isso é uma raridade. Por quê? Porque ler não tem como ler no 2.0, né? Tu é obrigada a ler palavra por palavra, frase por frase. Aí você vai lendo e você tem que dedicar aquele tempo ali de concentração total e foco. Não tem como ler vendo, mexendo no celular. Hoje as pessoas até filme assistem mexendo no celular.
E às vezes eu sou uma dessas pessoas, estou vendo uma série, mas estou dando uma olhadinha no que está acontecendo. Né? E o que você acha que as pessoas devem analisar antes de seguir os conselhos desses influencers? Muito bom. Eu acho que, falando de adolescente, vocês primeiro busquem conselhos em pessoas que amem vocês. Né? Quando a gente fala de adolescência, vocês ainda têm uma rede de apoio de pessoas ao seu redor, sejam familiares, responsáveis, amigos, algum tutor, algum mestre, algum professor que quer o seu bem e que vai poder te ajudar. Então, nunca busque primeiro querer saber o que o influenciador fulano acha sobre isso. Pergunta primeiro aqui na sua rede de confiança, né? As pessoas que te amam querem o teu bem, que te conhecem, porque às vezes a realidade desse influenciador, ela é diferente da sua, então não tem como a gente comparar, né? É muito difícil, é muito diferente, tem coisas que é muito a exceção, e a gente não pode vender a exceção como regra, né? Ah, aquela uma pessoa lá se destacou muito, mas é porque ela fez isso. Não, claro, com certeza o que ela fez ajudou, mas existe um monte de oportunidades que ela teve, existe um monte de fatores externos que às vezes aconteceram na vida dela e que não acontecem na nossa. Né? A pessoa já saiu às vezes na frente, enfim. Então, primeiro escuta as pessoas de confiança perto. E aí depois avalia onde que essa pessoa chegou. Tá, onde que essa pessoa chegou? O que essa pessoa tem construído? Não só financeiramente, né? Vê se essa pessoa, ela tem um histórico de uma vida não só virtual, mas de uma vida real consolidado. Através comparando princípios e valores. Cada um tem seu princípio e seu valor. Então, essa é uma pergunta bem individual que cada um vai ter que analisar, baseado no que a pessoa está buscando receber desse conselho, dessa influência ou dessa orientação. Mas sempre baseie, tá, faz sentido? Por exemplo, eu gosto de ler, né, que é o seu caso. Aí eu sigo um influencer que diz que, vou dar um exemplo bem bobinho aqui, mas ele diz que não deve ler, a gente não deve ler. Isso já vai te levantar um alerta, não vai? Ah, que fica vendendo soluções milagrosas para problemas complexos. Esse para mim é o principal medidor de se a pessoa às vezes é meio picareta ou não. Não existem soluções fáceis para problemas complexos, não existem. Sempre vai envolver alguma coisa. A vida adulta, a vida humana, ela é complexa. A gente não leva 9 meses para nascer. É tudo processos para crescer, para desenvolver. E muitas vezes do nada, eu tenho uma filha, e do nada ela vai fazer 7 anos. Não foi do nada. Mas parece que é do nada, porque a vida ela é interessante demais. A vida que Deus nos deu, ela é muito incrível. Então não existe milagre. Porque o produto que vai resolver todos os seus problemas. Não. Agora você ganhe muito dinheiro trabalhando pouco. Não. Trabalhar dá trabalho. Seja o melhor aluno da sala estudando menos que todo mundo. Calma. Vamos olhar para a realidade aqui um pouquinho. Vamos ser questionadores. Sabe? Eu desejo muito que essa geração, a sua geração, ela seja uma geração de questionadores. Que questione. Porque questionar não é ruim, não é desrespeito. Questionar com honra, com educação. Não aceitar tudo que está vendo. Não aceitar qualquer primeira opinião de alguém. Não aceitar qualquer um que está lá no TikTok com 1 milhão, 2 milhões de seguidores. Porque ele... Não quer dizer que ele sabe o que ele está fazendo. Não quer dizer. Existe muita gente incrível que move o mundo e que não tem fama na internet. Tem muita gente incrível que move o mundo e não tem fama. E aqui na nossa realidade Brasil ainda é pior, porque a gente tem essa métrica de vaidade, né? Porque o fulano tem tantos seguidores, o Beltrano é um influencer, é blogueiro, né? Blogueiro é quem tem blog, gente, por favor, né? Essa palavra blogueiro, ela veio de antigamente, dos blogs, e que, cara, não é fácil ter um blog. Tu imagina o tanto de conteúdo, tem que escrever, é textual. Aí tu põe fotos e escreve muito texto, e, enfim, era um rolê.
ter blog era um rolê. E agora essa questão do marketing de influência, que a gente assim chama na área, né, dessa profissão de creator, de criar conteúdo, de ser líder de uma comunidade, tudo isso é muito novo. Então, não é porque a pessoa ela tem uma câmera apontada para ela que ela tá correta, tá 100% correta ou 100% errada. Tudo tem um lado. Então a gente tem que olhar, avaliar, se cercar de pessoas da nossa confiança aqui e não deixar que a voz de uma pessoa que está tão lá longe nos faça tomar decisões que vão impactar só a nossa vida. Porque, às vezes, se você tomar uma decisão errada, Marcos, baseado no que o fulano, Beltrano que você segue falou, é você que vai ter que lidar com a consequência. Ele nem sabe que tu existe. Então, tu imagina, né? E aí, as pessoas que estão ao teu redor que vão lidar com a consequência junto com você. Que às vezes vão te ajudar. Que às vezes vão te puxar a orelha. Ou às vezes vão te dar uma ideia melhor. Então, nunca ignore conselhos de pessoas mais velhas que você, que já chegaram onde você quer chegar, baseado naquilo que você julga importante. Por exemplo, para mim, cuidar da família é algo muito importante. Então, eu nunca vou colocar a minha carreira acima da minha família. Isso para mim. Por isso que não tem uma resposta genérica para isso, entende? Cada pessoa vai ter a sua resposta. E aí eu lembro agora que tá no hype aí, aquele filme do Diabo Veste Prada. Não sei se tu já assistiu. Sim. Não sei se tu chegou a assistir o primeiro. O primeiro é da minha época de adolescente, agora teve o segundo, né? Não, eu só assisti o primeiro só. Aí no primeiro, como é que termina o primeiro filme? A Andy, ela abandona a Miranda em Paris, porque a Miranda olhou nos olhos dela e falou: você é mais parecida comigo do que você acha, Andy. E aí naquele momento ela percebeu que ela não queria ser como ela. Por que ela não queria ser como a Miranda? Porque apesar de a Miranda ter muito sucesso profissional, ela fracassou no casamento, ela não conseguia ter tempo com as filhas, ela teve que abdicar de outras coisas. E a Andy, naquele momento, ela percebeu que ela não queria aquilo. E aí ela virou as costas, saiu do carro, foi embora e decidiu que ela queria ser influenciada por outra pessoa, porque ela queria chegar em outro lugar. Então, sempre partimos desse princípio. Onde eu quero chegar? O que eu quero? Talvez a gente não sabe com 14 anos e nem com 30 o que a gente quer pro resto da nossa vida sempre. E ainda bem que a gente pode recomeçar, a gente pode mudar, mas existem coisas, princípios base, norteador daquilo que é importante. E a gente não deve abrir mão disso. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. E você acha que é possível usar o conteúdo de um influencer como inspiração sem criar um apego emocional? Eu acho que é possível. É possível, sim. Depende, assim, quando a gente fala de apego emocional, se a gente fala de apego emocional como se tornar um fã, de idolatrar aquela pessoa, eu acredito sim. Sim. Agora, sempre que a gente for nos inspirar em alguém, vai ter algum apego emocional, porque nós somos emocionais. Você sabia que todos os nossos comportamentos de compra, eles são emocionais? A gente acha que é racional. Né? O neuromarketing, ele estuda essa área do cérebro de o que faz as pessoas comprarem, o que faz as pessoas... como que é o comportamento de compra, o que faz a pessoa optar por marca A ou marca B, e no final das contas é a emoção. Então, sempre a gente vai ter algum vínculo de emoção com aquilo que a gente consome e se relaciona. Então, tá vendo como é sério? Como não é tão simples só acompanhar uma pessoa ali. De alguma maneira, você vai se envolver emocionalmente no limiar saudável, faz parte, ou no limiar, né, doentio, né, que é nocivo à saúde mental ou comportamento. Tem um teste cego que fizeram, que comprova isso, centenas de testes, tá, sobre como o comportamento humano ele é sempre baseado em emoções. Vendaram as pessoas e deram Coca-Cola e Pepsi para elas tomarem. No teste cego, as pessoas preferiam Pepsi tomando. Mas quando podiam ver o rótulo, diziam que preferem Coca-Cola. Tu percebe? Quando elas não sabiam o que elas estavam tomando e quando elas sabiam o que elas estavam tomando, foram duas opiniões. Como que uma pessoa tem duas opiniões diferentes sobre a mesma coisa? Porque tem um relacionamento emocional com a marca. A marca conseguiu ganhar esse protagonismo na cabeça dessas pessoas de que ela é melhor.
Então eu vendo, eu prefiro Coca. Não, Coca é melhor que Pepsi. Aí que a gente entra numa discussão, né? Coca, não, é Coca. Mas às vezes no teste cego a pessoa não sabe nem diferenciar. E ainda diz que prefere a Coca. Para você ver o nível como as nossas decisões são sempre guiadas pelas nossas emoções. Então, no que diz basear um apego emocional saudável, eu acredito que sim. Que tem sim. Mas, alerta, sempre vigilante. Porque de toda maneira a gente vai se envolver emocionalmente com aquilo que a gente consome. Com certeza. Tu acha assim que a gente deveria tomar mais cuidado com quem a gente segue ou com quem a gente convive? Muito boa essa pergunta. Os dois são importantes, porque onde tu passa mais tempo hoje? Eu com certeza na minha casa. Na sua casa, né? Tá, e aí qual o segundo lugar que tu passa mais tempo hoje? É um lugar físico ou é um lugar virtual? Ou é na rede social? Pode falar, responder sinceramente. No lugar físico. Num lugar físico. Você é uma exceção, parabéns. Você é um exemplo a ser seguido, mas a maioria das pessoas hoje, muitas vezes, passam mais tempo no virtual, sabe tudo o que está acontecendo no mundo, sabe todos os memes, todas as trends, mas não sabe o que o vizinho da casa ao lado está precisando. Ou não sabe o que está acontecendo na própria família. Então, é muito importante ambas as coisas. Tomar cuidado com quem você passa tempo, quem são as pessoas que você tem ao seu lado, e muito cuidado em quem você segue. Hoje, eu não sigo muitos influenciadores, eu decidi que eu não ia mais seguir nem às vezes, portais de notícia, porque pra mim, não me fazia bem acompanhar todas as coisas ruins que acontecem no mundo. Pra mim, não fazia bem, né? Tem profissões que vão precisar, enfim, mas tem que tomar cuidado, porque tudo aquilo que a gente despende tempo, a gente absorve um pouquinho daquilo, seja os amigos que andam todo dia com você na escola, seus familiares, né? Agora, a família a gente não pode escolher, né? A família a gente nasce, mas todo o resto a gente pode escolher, não é mesmo? A gente pode escolher quem são os nossos amigos, a gente pode escolher quem a gente segue na rede social. Então, a gente tem um grande poder na nossa mão aí, tá? Ok, eu posso escolher. Essa minha escolha, ela vai ser sábia ou vai ser tola? Vai ser pro meu bem, para eu ter uma vida melhor, para eu ser mais inteligente, para eu ser mais emocionalmente saudável, ou vai ser para eu, enfim, acabar ficando triste, acabar às vezes com ansiedade, depressão, porque eu não tô conseguindo ser líder de mim mesmo, dominar os meus instintos. Então, os dois são muito importantes. Sim. Então foi isso, gente. Esse foi mais um episódio do Pergunta IA Podcast aqui no Parque Diamante Mais Energia. Esse projeto foi viabilizado com fundos da infância do município de Capivari de Baixo. E espero que vocês tenham gostado muito. E você, Stephanie, onde eles podem te achar nas redes sociais? Para me seguir na rede social é Ste, S-T-H-E, ou Weiler. Não é fácil, mas você vai me achar, tá? Ou no @VRB Marketing. Aí você encontra um pouquinho mais do meu trabalho, daquilo que eu tenho produzido nas redes sociais. Então é isso, gente. Fiquem de olho nos próximos episódios e até a próxima!